pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Desenvolvimento de Software para o Web. E na aula passada a gente falou sobre JavaScript, né? E a gente falou sobre as exceções, né? Dentre outras coisas, tá? Então hoje a gente vai começar a falar do JSON, né? O que é o JSON e como utilizá-lo juntamente com o JavaScript, tá? Então o JSON é JavaScript Object Notation, né? JSON, né? JSON. E esse padrão, né, digamos assim, ele é usado para serializar objetos em formato legível ao ser humano, tá? O Google tem uma biblioteca chamada JSON, né, com G, tá? Então cuidado para não confundir. O JSON com J é o padrão e o JSON com G é uma biblioteca do Google de serialização de objetos. Não sei se ela ainda está, se ela foi descontinuada, mas ela existia até algum pouco tempo atrás, né? Então, o JSON ele é usado para serializar objetos em formato legível ao ser humano. Então, o que a gente consegue fazer com o JSON? A gente consegue transformar objetos, né, que a gente tem na linguagem JavaScript, e a gente pega esses objetos, a gente serializa eles, né, transforma eles todos em string, e a gente consegue transmitir esses dados pela rede, né, pela internet, por exemplo. E ao ser recebido no outro computador, né, ou um servidor ou um cliente, por exemplo, você consegue desserializar esses dados, né, e transformar novamente uma string para um objeto em tempo de execução, tá? Isso é muito útil, pessoal, porque você já tem esses métodos implementados, né? Você só chama lá transformar método JSON para objeto ou vice-versa, e é muito mais prático, tá? Então veja um exemplo aqui de um JSON, né? Você tem o JSON aqui chamado de books, né? Livros, por exemplo, e dentro desse objeto, né, você tem um array, né, representado aqui pelos colchetes. Então você tem um array onde cada array vai ter um objeto com essas características aqui, tá? E dentro dessas características, no atributo autor, você tem outro array que contém mais dois objetos, tá? Então vejam, fica um pouco emaranhado, né, as coisas, mas é bem mais fácil de ler do que os outros padrões que estão disponíveis por aí, tá? Então aqui você vê, né, os atributos, o par de chaves atributo e valor, né? Atributo, valor, atributo, valor e etc. Aí você tem uma hierarquia de atributos, né? Então, quanto mais dentro, né, quanto mais fundo aqui tiver nesse aninhado aqui, né, mais interno vai ser o item, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um JSON. E você pode armazenar valores bases, né, no JSON. Por exemplo, você pode armazenar número, string, booleano, né, do tipo nulo. E você também pode armazenar objetos, né, representados pelas chaves, né? Então, tudo que tiver dentro de chave vai ser interpretado como um objeto e o que tiver dentro dos colchetes vai ser interpretado como um array, né? Então, os objetos é um conjunto de pares que tem uma chave e um valor, né? Por exemplo, aqui, a chave, né? Aí isso aqui vai ser a chave, o nome, né? E o valor vai ser João, né? Novamente aqui, chave e valores, tá? Então é sempre nesse esquema aqui de par, né? Chave e valor, tá? Você também pode ter uma lista de valores, né? Por exemplo, né? Como criar um objeto, né? Você tem essa forma aqui, né, utilizando var object igual a new object, ou simplesmente você declara uma variável e diz que ela é igual a abre chave e fecha chaves, né? Então isso aqui é igual a isso aqui, mas essa aqui é uma abordagem bem mais prática, né, de você utilizar. Tá? E como é que você pode acessar os atributos dentro dos objetos, né? Você pode utilizar o nome do objeto, né, o nome da variável, ponto e o atributo que você quer acessar, né? Então, objeto.name igual a Simon, né? Então você pode declarar outra variável var_name igual object.name, né? Então ele vai pegar esse valor aqui Simon, tá? Ou você também pode utilizar acessando usando strings, né? Ou seja, você chama a variável, né, o nome da variável, abre o colchetes, né, aspas, para abrir a string,
e bota o nome do atributo, tá? Isso aqui é igual a isso aqui, tá, pessoal? Só que esse aqui, quando você coloca ponto, o nome do atributo, você tem que saber quais são os atributos que o objeto possui antes de acessá-los, né? Nesse caso aqui, você pode acessar de forma dinâmica, né? Por exemplo, o segundo ele usa strings, né? E pode ser decidido em tempo de execução e usado para palavras reservadas. Então, se você não sabe quais são os atributos que um objeto tem, você pode utilizar essa abordagem aqui para que em tempo de execução, né, digamos que você receber um objeto de um servidor, né, você não sabe quais são os atributos que ele contém, então você recebe o objeto, você lê quais são os atributos, quais são as chaves, e de forma dinâmica você acessa os objetos utilizando a string aqui com o valor do atributo que você vai descobrir depois que você recebeu o objeto, né? Então, é uma forma bem mais prática de você conseguir acessar elementos de forma dinâmica, tá? E a sintaxe dos objetos, né? Isso aqui é um exemplo de um objeto, né? Ou seja, a var obj, né, de object, é igual a, lembrem de abre chave, né? Fecha chaves, campos, chave e valor, chave, valor, chave, valores, né? Ou seja, o valor desse atributo aqui é outro objeto. E dentro desse outro objeto eu tenho mais dois atributos, tá? Vamos implementar isso aqui para a gente ver ele. Vou abrir aqui, vou criar outro arquivo aqui, tá? Vou criar aqui o arquivo chamado JSON, né? JSON.html. Eita, fiz foi abrir, ó. Vou abrir aqui com o nosso Visual Studio. Vou criar aqui o padrão, né? E aqui eu vou criar as tags script para poder trabalhar com o JavaScript dentro, né? Então vamos aqui. Então vou criar aqui um objeto, né? Vou criar aqui um objeto. Isso aqui é o que? É um nome, detalhes, cor, tamanho. Vamos dizer que isso aqui é um carro, né? Carro Hilux. Vai ser igual a um objeto que vai ter um nome, né? Em vez de nome, vamos colocar modelo, né? Deixa nome mesmo, né? Vai ser um nome aqui. O nome dele vai ser carro grande, né? Outro nome aqui vai ser Josefina. Pronto, o nome do carro é Josefina. Aí vírgula, tá, ó, já que isso aqui é um par chave valor. Então se você quiser inserir outro, vírgula. Vamos criar outro aqui, né? Vamos colocar os detalhes. Que eu vou criar outro objeto, né? E ele vai ter uma cor laranja. E vai ter também um tamanho, né? Vou botar aqui tamanho aqui 20, né? Por exemplo. Tá? E agora vamos imprimir esse objeto aqui no console. Carro Hilux. Vamos executar aqui. json.html. Ó, aqui o objeto, né? Se você clicar aqui, você consegue ver quais são os atributos que ele tem, né? Então veja, os detalhes dele. Ele é um objeto, né, que tem uma cor laranja e um tamanho 20 e tem o nome de Josefina, né? Isso aqui são outros atributos dele, né? Então isso aqui é o objeto, tá, pessoal? Ele tem uma cor, um tamanho e um nome, né? Vamos botar outro nome aqui, colocando como string, né? Igual está aqui no exemplo. Idade. Está aqui 85, vírgula, né? Vamos executar aqui novamente. Vejam aqui, ó, você tem, ó, o nome, né, a idade, e você tem os detalhes dele, né, que é outro objeto.
a gente chamou aqui de details, né? Dentro dos detalhes você tem a cor e o tamanho dele, tá? Então isso aqui é a forma de você criar um objeto no JavaScript, tá, pessoal? Bem, dando continuidade, você também pode iterar, né? Você pode percorrer as chaves de um objeto utilizando um laço for, né? Por exemplo, vamos percorrer esse objeto aqui que a gente criou, tá? Então a gente vai criar aqui um for. Eita, mudei, foi... A gente vai criar aqui o for. Vou criar aqui a variável i, né? Chamar aqui de chave, né? Var chave in carro Hilux, né? E aqui eu vou chamar o console.log. O que é que ele está imprimindo aqui? Está imprimindo o nome da chave, né? Nome da chave. Não é isso? Não, melhor, vamos colocar só a chave igual ao valor, né? Fica mais legível, né? Então vai ser aqui chave, né? Mais é igual. Vou colocar aqui uma setinha. Mais. Aí a gente chama aqui o objeto, né? Carro Hilux. E passa para ele, né, a chave, né? Aqui a gente tem que usar dessa forma aqui, né? Como a gente viu lá, usando a string, porque a gente não sabe qual é o atributo. Então eu não posso colocar aqui carro Hilux.chave, né? Porque eu não sei qual é a chave, né? Então a chave vai ser descoberta em tempo de execução e por isso a gente usa essa forma aqui para acessar e você consegue acessar de forma dinâmica, tá? Ok. Vamos apagar esse outro console aqui, né? Para a gente ver só esse que a gente colocou agora. Vamos executar. Então você vê, né? Ó, ele iterou, né, todos os objetos, ou seja, a gente tem 3 atributos aqui, que é o nome, a idade e os detalhes, né? Então veja, ele imprimiu o nome Josefina, né, idade 85, e o details ele imprimiu que é um novo objeto, né? Porque é um novo objeto. Aí você pode também iterar, né? Você pode colocar um if aqui. Se for um objeto retornado, você itera novamente, cria outro laço aí para poder percorrer os objetos dentro desse objeto aqui, tá? E você tem também um tipo especial de objeto, onde as chaves elas são números e não strings, né? Como no caso anterior. E você pode ter, né, variável A igual a new array, né? Aí você pode acessar os elementos do array, né? Como 0, 1, 2, 3. Você vai acessando os elementos pela ordem que eles foram criados, tá? Você também pode definir aqui um outro array, né? Var palavras, né? E utilizar o método push, né? Por exemplo, isso vai adicionar uma nova palavra ao array. Então você tem alguns métodos que são nativos, né? Para você trabalhar com arrays no JavaScript. E um deles é o push, né? E o push, o que é que ele faz? Ele adiciona uma nova palavra ao array. É a mesma coisa que você fazer, né? Aqui, por exemplo, A3 é igual a tal valor, né? Só que aqui você está trabalhando com os índices, né? Com os índices. E usando o push é uma forma mais correta, né? De você acessar onde você não trabalha ou você não conhece os índices que você está acessando, né? Então você só diz, ó, adicione no array aí esse valor, tá? Eu não sei quais são os índices dele, mas adicione aí. Vamos fazer aqui esse exemplo. Vou fazer aqui depois do JSON, né? Então eu vou criar aqui var carros, né? Vai ser igual a new array. Aí carros 0 igual a fox celta export. Então aqui vai ser 0, 1 e 2, né? Vamos imprimir aqui esses carros. Console.log carros, ver o que é que ele imprime. Veja que ele imprimiu aqui o array, né, com 3 valores, né, ó. O index 0 é o Fox, o 1 é o Celta, o 2 é o Export, tá? Então, digamos que eu não sei quais valores de index ele tem aí no momento. Então, agora eu posso chamar carros.push, né? E eu passo aqui um novo elemento para ele, né? Qual é o nome do outro carro aí? Corolla, né? Pronto. Depois eu vou imprimir novamente a lista de carros, tá?
salvar e executar aqui. Então vejam ó, que ele adicionou aqui um novo index, né? Ele seguiu a ordem que estava, né? 0, 1, 2, 3, e no index 3 ele adicionou o mais novo elemento que eu usei, adicionei utilizando o método push, né? Será que a gente pode fazer isso aqui já direto também? Vamos testar se funciona ainda, né? Ó, funciona, né? Então, ao invés de eu utilizar new array, eu só digo igual a abre e fecho colchetes, né? Que é para indicar array. Se eu fosse criar um objeto, eu colocaria igual a abre e fecha chaves, né? Então, é outra forma de você fazer. Ao invés de você utilizar new object, né? Você utiliza só o igual a isso. E ao invés de new array, você usa somente igual a abre e fecha colchete, tá? 16 minutos. Tá acabando aqui, pessoal. Eu vou continuar. Tá aqui mais um exemplo, né? Utilizando arrays, né? Então, por exemplo, você pode também adicionar índices de forma não sequencial, né? Aqui, por exemplo, a gente criou 3 elementos e disse que no index 100 a gente quer adicionar esse fox aqui, né? Então você pode fazer isso, mas o array ele vai ser todo criado até o index 100, né? Então você vai ficar aí com vários valores com vários índices do array sem valor, né? Vamos fazer esse exemplo aqui para ver como é que ele imprime. Então, var carros, né? Aí aqui eu vou colocar carros 100, né? Vou colocar aqui Corolla. Vou apagar esse outro aqui, tá? Do push. Vamos imprimir aqui. Ó, vejam que agora o array é tamanho de 101, tá vendo? Então você tem aqui 90 e tantos elementos vazios, né? Porque você utilizou lá o index 100, tá? Então o push evita que isso aconteça, tá, pessoal? Você use memória sem necessidade, né? Você também tem um comando, o type of, né? Type of, ele vai dizer o tipo, né, daquele objeto. E você também pode fazer a adição de elementos, né? Por exemplo, você pode chamar o objeto, né, e dizer que vai adicionar no index a.length, né, igual a item, ou seja, ele sempre vai pegar o último elemento e vai adicionar nesse último index o valor, tá? Você pode utilizar dessa forma ou utilizando o método push, tá? Você também pode iterar, né, sobre arrays, por exemplo. Você pode chamar o for, né, i é igual a 0, i menor do que a.length, né, que é o tamanho do array, e mais, né, e aqui você pode acessar todos os elementos do array, tá? Outra forma, né, bem mais simples é você utilizar um for simplificado, né, onde você declara somente o item que vai ser iterado e diz onde ele vai iterar. Então, ou seja, eu vou criar a variável item e vou percorrer todos os itens do objeto A. Então aqui você pode acessar item e o item vai ser o objeto daqui, mesma coisa que você fizesse A, né? Aí o item, né? O index, né? Então isso aqui fica a mesma coisa disso aqui, né? Aqui nesse método de fazer o for, você não consegue acessar os índices diretamente, né? Então se você precisar saber os índices, você não pode utilizar essa abordagem porque você precisa conhecer os índices, né? Se você precisar conhecer os índices, você tem que usar essa outra abordagem aqui que trabalha com os índices diretamente. Né? E outra forma é você chamar o método foreach, né? Esse for aqui, ele também é chamado de foreach, né? Ou seja, é o for por iterações de itens, né? E você também pode chamar o foreach como um método, né? Ou seja, você tem o array, você declara o array, e depois do array você bota ponto do foreach, né? Ou seja, você está chamando o método foreach para esse array aqui, tá? Aí você abre e fecha parênteses, né? E dentro dele você vai ter que declarar uma função, né? E essa função ela vai receber o valor atual, né? Ou seja, o valor que está sendo iterado, o index dele e o array, né?
Então, isso aqui é outra forma de você iterar também sobre os itens, tá? Bem, pessoal, isso aqui são algumas dos métodos que estão disponíveis para os arrays, né? Você tem o método length, né? Que devolve o tamanho, né, do array, né? Quantos elementos o array possui. Você tem o método concat, né? Que ele junta 2 ou mais arrays e retorna o resultado, tá? Você tem o método join, né, que coloca todos os membros do array dentro de uma string, separados por um especificador, né? Ou seja, eu quero que todos sejam separados por vírgula, ou todos sejam separados por ponto e vírgula, né? Então você passa esse parâmetro aqui dentro da função join, né, juntamente com o array, e ele vai retornar para você os itens separados, tá? Uma string só, mas separados por array, né? Isso é muito útil para quando você estiver trabalhando com JSON, certo? Você tem também um método pop, né, que ele remove e retorna, né, o último elemento do array. Vocês devem lembrar disso aqui, né? Trabalhava lá nas estruturas de dados, né? As filas, né? As pilhas, né? Então isso aqui é utilizado para pilha, né? Você pega sempre o último elemento do array, né? Você tem o método push, né? Que adiciona um ou mais membros, né? Elementos ao final do array e retorna o novo tamanho do array, que é o que a gente utilizou. Você tem o método reverse, né? Que ele inverte a ordem dos elementos do array. Você tem o método shift, que ele vai remover e retornar o primeiro elemento de um array, né? Então você tem o push, que faz o último, né? Quer dizer, o pop, né, que remove o último, e o shift é o primeiro, né? Você tem também o método slice, que retorna alguns elementos selecionados, né, de um determinado array, ou seja, ele faz um corte, né, no array, ele devolve esse corte. Você tem um método sort, né, que ele faz a ordenação dos elementos do array, dado algum critério de ordenação que você defina. Você tem o splice, né, que ele remove e adiciona novos elementos a um array. Você tem o unshift, né, que diferentemente do shift, ele adiciona um ou mais membros ao começo, né, de um array e retorna um novo tamanho, né, enquanto o shift ele remove o primeiro elemento de um array, tá, pessoal? Então, com isso a gente encerra, pessoal, mais uma aula de JavaScript, tá? Nessas últimas aulas a gente viu um pouco sobre arrays, né? Sobre objetos, sobre declarações de variáveis, conversão de tipos, operadores e comparativos, né? O i, o ou e etc. E também um pouquinho sobre JSON, tá? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade à disciplina de desenvolvimento de software para a web, continuando ainda quanto o JavaScript, tá? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre as funções no JavaScript, tá? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.